Bem, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindas aí à nossa aula de hoje, né? Dando início ao nosso primeiro encontro síncrono aí, nós vamos iniciar o processo, nós vamos iniciar esse assunto, abordar o assunto de agroecologia, tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma série de assuntos relacionados desde a, desde a origem da agricultura, quando a agricultura surgiu. Meu mouse debugou de novo aqui. Voltou a funcionar. Voltou. É desde quando a origem da agricultura, histórico da agricultura, enfim, tá? E depois nós vamos abordar ali alguns efeitos, algumas causas da agricultura moderna, como o que tem, o que aconteceu, como surgiu, o que ela nos trouxe de benefícios, de malefícios, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí durante a aula, eu quero que vocês parem e perguntem sobre tal, tá bom? Tranquilo? Beleza. Começando aí, tá? Quando a gente fala de origem da agricultura, alguém de vocês consegue identificar quando começou a de origem à agricultura? Ela teve origem lá quando o pessoal, os antigos homens da antiguidade, né? Eles começaram a ver e deixar de ser nômade e começaram a cultivar, que era mais confortável. Isso mesmo. Isso mesmo. É a partir do momento que o homem ele entende a importância de cultivo, ele entende esse que a gente chama de ciclo planta, semente, planta, né? Planta, semente, planta, que a partir de uma planta vai se produzir uma semente, dessa semente dará origem a uma nova planta, tá? A partir disso que o homem entendeu essa situação, ele falou: opa, eu não preciso sair daqui para que eu tenha alimento. Eu preciso que esses alimentos que eu tenho disponíveis, eles venham até mim ou eles estejam próximo a mim, né? Que no caso, naquela época, eles tinham lá o consumo de carne, em sua grande maioria era carne, né? E também frutos. Tá? A partir do momento que ele entendeu esse mecanismo de não é comandar a palavra correta. A partir do momento que ele entende esse mecanismo de o que é o fruto que vai dar, ó, a planta que vai dar origem ao fruto, que vai dar origem à semente, que vai dar origem a uma nova planta, a todo esse ciclo, né? Ele falou: pô, eu não preciso ir mais não preciso mais me expor, porque a partir do momento que eu me exponho procurando uma determinada caça, eu também viro caça daquelas feras existentes naquela época, né? Eu também sou caçado. Então, a partir do momento que eu tenho esse abrigo aqui, inicia-se então o processo de cultivo de plantas, né? Inicia-se o processo de cultivo de plantas, inicia-se então o que a gente chama de, o que é hoje, modernamente falando, de agricultura, tá? Quando a gente fala de agricultura, pessoal, a agricultura é bastante interessante porque o termo agricultura, né, ela vem de cultivo do campo, tá? Só que a agricultura, ela não se transforma, a pessoa que trabalha na agricultura, ela não se limita apenas a cultivo, né, de plantas. Ela também, hoje, a gente trabalha dentro da agronomia, tanto o cultivo dentro trabalhado, desenvolvido dentro da fitotecnia, quanto o cultivo de animais, né, o cultivo zootécnico aí. Apesar de que dentro da agronomia, hoje em dia, a gente tem deixado em desuso, largou, vamos dizer assim. Na verdade, as instituições de ensino ele tem diminuído muito a questão da zootecnia dentro da agronomia. Tá? Mas o engenheiro agrônomo, vocês, engenheiras agrônomas,
vocês terão e poderão também atuar dentro da zootecnia, seja na produção de bovinos, seja na produção de caprinos, equinos, suínos, aves, seja de maneira direta, né, propriamente dito ali no cultivo, no manejo desses animais, no manejo do pasto, ou seja, de maneira indireta, no cultivo da soja, que vai ser utilizada ali como farelo de soja, ou no cultivo do milho, que serão utilizados ali para as rações desses animais, o agrônomo ele vai estar atuando. Sempre vai precisar de vocês, engenheiros, engenheiras agrônomos aí, dentro do processo produtivo, tá? Então, a agricultura, ela tem uma origem bem antiga, como a gente já disse, né? E existem registros históricos que apontam mais ou menos aí que a agricultura ela surge tanto na Ásia, na América, na África, na Europa, tudo na mesma época, cada um nos seus respectivos locais, nos seus respectivos povos, né? Mais ou menos bem próximo aí esse surgimento dessa população, desse processo evolutivo dessas populações. Logicamente, uma mais, outras menos evoluídas ali. Mas surge bem na época neolítica aí, que a gente chama, considerada essa época neolítica aí, tá? Isso é o que isso evidencia essas sementes aí como pedra fundamental, a gente chama que ela é a pedra fundamental, as sementes são a pedra fundamental das civilizações, né? A gente fala que essas sementes elas são as pedras fundamentais das civilizações, porque a partir do momento que conheceu a importância das sementes, a partir do momento que a gente entende das sementes, da semente, da sua importância propriamente dito, nós conseguimos aí estabelecer comunidades, tá? No passado, a agricultura ela foi considerada como arte, como ofício, né? Hoje a gente considera a agricultura ou cultivo de plantas ou cultivo de animais como ciência. Por que ciência? Quando a gente falava de agricultura antigamente, a agricultura que era trabalhada pelos nossos tataravós, bisavós, e os mais antigos, existia-se apenas conhecimento teórico, conhecimento prático, né? As pessoas que trabalhavam naquela época com a agricultura, eles sabiam que deveriam, que podiam fazer aquilo, mas não sabiam, ou que podiam fazer aquilo que teria resultados, mas eles não saberiam os resultados. Vocês são de Cáceres, de onde a galera é? Alta Floresta? Eu sou de Nova Chavantina. Nova Chavantina, Rio das Mortes. Isso mesmo, mas também vim de longe. Eu conheço Nova Chavantina, já fui Nova Chavantina já. Carita, veio de onde? Veio do Goiás, quer ver? Nova Chavantina também. Nova Chavantina também? Do Goiás também, quer ver? Não? Vieram do Mato Grosso mesmo ou são... Porque Nova Chavantina não é lugar de ir, é lugar de vir. E o Eric, é de onde? O Eric tá por aí? Eu, no meu caso, professor, eu nasci aqui mesmo. Não tô falando mal de Nova Chavantina, não. Eu já é a terceira grande região do Brasil que eu conheço. Eu sou maranhense de nascença, paraense de criação e agora eu tô aqui estudando. Nossa, Mato Grossense. Vai gostar. Mato Grosso daqui. Não sei a água daí que vocês bebem. A água do Rio das Mortes é boa também. Minha esposa é daí de pertinho de vocês. É de uma cidade chamada Novo São Joaquim. Não sei se vocês já ouviram falar. Cu do mundo. Pessoal, quando a gente fala de ciência que foi passada de pai para filho, de avô para pai, de pai para filho, são conhecimentos básicos. Por exemplo, por que é importante a gente jogar
vou falar a grosso modo, bosta de boi ou bosta de aves, né? Fezes, ou aí a gente está falando, aos termos antigos. Por que, que é preciso jogar a bosta de boi junto à planta na hora que vai plantar? Os avós da gente explicavam isso. Ah, não sei, porque é bom. Certo? Não era isso que eles falavam? Porque a planta cresce mais, porque a planta desenvolve mais, por causa de vários fatores. Uma outra pergunta que as meninas aí elas vão conseguir me responder. Por que que vocês utilizam, ou vocês não, estou falando assim, as mulheres, muitas mulheres de modo geral, utilizam a babosa? Só um minuto. Hein, pessoal? Vocês já ouviram falar, algumas amigas, alguns pessoal mais antigo, até hoje a galera nova ainda utiliza, né, a babosa nos cabelos, para passar nos cabelos. Por quê? Por que que se passa babosa nos cabelos? Me ajuda, Porque estou precisando. serve para hidratação. Serve para hidratação, mas por quê? Melhora o cabelo fica cresce mais? Se for isso, eu vou passar um monte de babosa aqui, porque eu tô careca. Então, dizem que o cabelo fica macio, que ajuda no crescimento, brilho e toda essa parafernália aí. Vou cortar a babosa agora, ali daqui a pouco, acabar a aula para passar no meu cabelo. Gente, mas a gente hoje, vocês sabem por que que utiliza babosa no cabelo, né? Sabem? Peraí, gente, não, acho que tô com a campainha ali. Bem, dando continuidade, pessoal, qual composto presente hoje dentro da babosa que nos faz utilizar hoje, produzir babosa de maneira comercial? Hoje a babosa tem um composto bastante importante utilizado diariamente, utilizado em todas as obras de construção, de construção não, viajei. Todas as empresas aí de produção de shampoo utilizam, devido à presença da ou do Acho que é o colágeno. composto aloe vera. Já ouviram falar? Hã? E também tem o óleo dela, né? Que é usado ali junto com o composto. E aí, questão do óleo, eu não sei dizer o que que tem nesse, nesse óleo, não. Mas a gente sabe que esse aloe vera
Ele é anti-inflamatório, anestésico, cicatrizante, serve para a questão de hidratação. Então, tem uma série de importâncias aí, vamos dizer assim, esse aloe vera. Mas antigamente a gente não sabia que babosa tinha aloe vera. Os avós da gente não sabiam que existia esse tal de aloe vera dentro ali. Não sei se vocês gostam de pescar, se já ouviram falar conversa de pescar. Mas vocês já ouviram falar, algum pescador falar assim, a lua não tá boa para peixe? A lua não tá boa para pescaria? Meu primo sempre fala isso. Então, por quê? Por causa do movimento das marés. Né? Com a movimentação da Lua, há uma movimentação das marés do mar e isso influencia em todos os efeitos da Terra. Né? Além de outros fatores, como, por exemplo, luminosidade, enfim. Tá? Isso são conceitos que antigamente se falava, a Lua não está boa para pescar. Às vezes as pessoas elas não questionavam o porquê de não estar boa. Ela só sabia que a babosa é bom para passar no cabelo. Por que a babosa é bom? Não sei. Eu não sei. Eu sei que é bom. Tem que se passar. Né? Isso era muito antigo. Essa questão era muito antiga. Tá? Hoje já não é mais assim. Porque hoje vocês adquiriram, ou nós adquirimos o conhecimento, a agronomia, a agricultura, ela foi estudada ao longo aí de centenas de anos, e nós adquirimos o conhecimento, ou a ciência, né, dentro da agronomia. Para que a gente estuda fisiologia vegetal? Para que é importante estudar fisiologia vegetal? Para que saber diferenciar uma planta C3, uma planta C4 e uma planta CAN, gente? Para quê? O que isso vai mudar na minha vida? Eu, engenheiro agrônomo, trabalhando no Mato Grosso, no Nova Chavantina, mais especificamente no cu do mundo, lá no Nova Chavantina, para perto dos índios ali. Para que eu preciso saber, por exemplo, isso? Se eu for plantar soja, eu preciso saber isso? Se eu for plantar milho, eu preciso saber isso? Se eu for plantar capim, eu preciso saber isso? Vou puxar a sardinha para o meu lado. Existem forrageiras C3, existem forrageiras C4, né? Existem leguminosas. As leguminosas é tudo C3, né? A maioria C3. Tá? Não estou me lembrando de leguminosa C4, não lembro se o bandu era, enfim. Tá? Então, todas essas forrageiras, eu preciso conhecer a fisiologia, e hoje em dia a gente já conhece a fisiologia das plantas e saber qual é a melhor forrageira adaptada àquela região, adaptada àquele clima. Hoje existe uma infinidade de variedades, uma infinidade de cultivares diferentes, de diferentes espécies aí de plantas, mais adaptadas às diversas condições brasileiras. Se a gente falar de soja, eu tenho soja que vai sair do sul e vai ser... Não estou falando que é a mesma, mas existe plantação de soja no sul e existe plantação de soja no Amapá, em Roraima, tá? Que é no extremo oposto. Para que eu preciso, então, saber de fotoperíodo? Né? Para que eu preciso saber, por exemplo, de fotoperíodo? Qual a importância de se conhecer o fotoperíodo? Para saber as necessidades luminosas da planta ali, porque tem planta que ela só floresce com determinadas horas-luz por dia. Algumas outras plantas elas só conseguem produzir matéria seca de qualidade se tiver também um alto fotoperíodo. Por exemplo, aí, igual o senhor falou, as forrageiras, o pânico máximo é um desses, que ele só consegue produzir mais massa seca se tiver boa luminosidade, que foi uma das questões que fez ele se adaptar ao Brasil.
Show de bola. Isso mesmo. Já pensou, antes de falarmos das forrageiras, seguirmos o exemplo das forrageiras aí, vamos na soja aqui, só voltando na questão da soja. Existem sojas que são plantadas na região sul do Paraná, Rio Grande do Sul, né? Tem sojas adaptadas e elas precisam de um certo fotoperíodo ou uma certa quantidade de horas-luz, por exemplo, para que aquelas plantas elas adquiram aquele porte para produzir, né? Algumas plantas, por exemplo, de ciclo que a gente diz um ciclo longo para a cultura da soja, elas vão demorar, sei lá, 110 dias para atingir esse fotoperíodo. Variedades do sul, tá? Estou falando de variedades do sul. Quando eu pego essa mesma variedade e planto ela na região, no Amazonas, ou no Amapá, ou em Roraima, com 60 dias, com 70 dias, essa planta ela está entrando no estágio reprodutivo. Por que disso acontecer? Porque o fotoperíodo, aí a gente tem que entender um pouquinho de localização. A gente está bem próximo, em Roraima, no Amapá, bem próximo da linha do Equador. Então, esse fotoperíodo lá, ele vai variar praticamente 12 horas de luz, 12 horas de escuro. Se a gente for para o sul, em determinadas épocas do ano, a gente vai ter 6, 7 ou 8 horas de luz, ou 6, 7, 8 horas de escuro, né? Então, nós temos faixas de fotoperíodos diferentes em determinadas épocas do ano. Isso aí vai influenciar o crescimento de diversas plantas. Por exemplo, as forrageiras. Se a gente pegar forrageiras como, por exemplo, o pânico máximo e levar para uma região sul, ela não se adapta tão bem, não em relação à questão da luminosidade, mas a questão da temperatura. Então, a gente, na região sul, a gente vai adaptar plantas de clima subtropical a temperado, né? A gente vai trabalhar com azevém, a gente vai trabalhar com triticale, a gente vai trabalhar com aveia, que são culturas adaptadas àquele clima, tá? Hoje, a ciência nos fez entender isso, nos fez aprender isso, tá? Isso tudo deixou aquele conhecimento empírico, entre aspas, né? Aquele conhecimento empírico de lado, tá? E aí a gente, na verdade, de lado não. A gente pegou esse conhecimento empírico que a gente tem de determinadas situações, por exemplo, por que matéria orgânica ela melhora a planta produz mais quando eu forneço matéria orgânica, e eu peguei aquilo ali e fui estudar a tal da matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, ela se liga nos colóides do solo, né? Na matéria orgânica, ela vai se ligar nas partículas de argila, de silt, fazendo com que essas partículas elas se tornem mais agregadas, né? Não ocorre a desestruturação de quando tem matéria orgânica. Essa matéria orgânica, dependendo da alimentação que esse animal consumiu, ela vai ter uma certa quantidade de um determinado nutriente ou de outro nutriente. Isso vai ser disponibilizado para aquela planta. Outra questão, a matéria orgânica, né? A matéria orgânica, ela... eu ia falar um negócio, esqueci. Esqueci. Tem vários fatores que nos fizeram entender todo esse empiritismo através da ciência, todo esse conhecimento vago, aleatório que os nossos pais, que os nossos avós, eles nos passaram ao longo de centenas de anos. Nós começamos a aplicar ciência em cima dele e resolver tais problemas. Professor, esse conhecimento empírico, ele acabou, ele deixou de existir? Não. Esse conhecimento empírico, ele nunca deixa de existir. Ele sempre vai existir.
Porque se não existir o conhecimento empírico, não existe ciência. A ciência, ela é utilizada para aplicar esse conhecimento empírico, aquele conhecimento que você adquiriu ou aprendeu realmente na prática, né? Resolvendo, trabalhando, desenvolvendo atividades ali na prática, aí você consegue aplicar esse conhecimento científico, por exemplo, na determinação de um espaçamento. Você faz testes aleatórios e depois, né, de maneira aleatória, depois você chega ali a um determinado espaçamento, uma determinada altura de planta para um bom desenvolvimento, enfim, determinado tipo de produto que é utilizado, né? E essa ciência que a gente chama aí, ela é diariamente renovada nas instituições de pesquisa, né? O conhecimento empírico fica no campo, fica do produtor. As atividades da ciência, quem aplica a ciência é o vocês. Tem alguém aí que faz estágio? São vocês que fazem estágio, são os pesquisadores que fazem aí, que escrevem projetos, que estudam, que fazem determinados trabalhos, fazem experimentos em campos, nos centros de pesquisas, nas universidades, nas próprias escolas. Todo esse conhecimento, né, toda essa ciência, ela é renovada diariamente, tá? Não no campo, mas sim dentro das universidades ou centros experimentais ali. Tranquilo? Alguma dúvida? Bem, continuando. Continuando aí, né? O desenvolvimento da agricultura, ele associou-se à domesticação de espécies, né? Quando o homem ele conseguiu domesticar os insetos, ai meu Deus do céu, estava falando, dando aula de fitopatologia aqui, de fitopatologia, que agora vem insetos, fitopatologia não, de fitotecnia, na verdade, doenças e praga do tomate. Agora eu estou com inseto na cabeça, só a traça do tomateiro. Quando o homem conseguiu domestificar esses animais, conseguiu pegar aquele gado que vivia saindo, se locomovendo de local para consumir, ele conseguiu plantar aquela determinada comida para aquele animal, fornecer para o animal durante todo o ano, esses animais eles conseguiram se manter em uma determinada região. Eles tiveram grandes problemas de intempéries, de tempo, de clima, tá? Mas eles foram se adaptando a tais situações que esses animais eles conseguiram domesticar também esses animais, né? Ou que os homens conseguiram domesticar também esses animais. E aí ele foi avançando na domestificação ou no surgimento das civilizações que a gente conhece hoje em dia, né? O que aconteceu com esse avanço das civilizações? O avanço das civilizações aumentou-se, então, as populações das civilizações. A demanda com esse aumento das populações, o aumento dessas civilizações, fez com que alguns processos de degradação ou problemas de degradação eles ocorressem, né? Por exemplo, nós temos exemplo da Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia, eu não lembro onde é a Mesopotâmia, deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. A Mesopotâmia, que é o nosso atual Iraque, que onde hoje a gente vê um deserto, parte de um deserto doido, né? Região extremamente
extremamente arenosa, com desertos não tão legais de se habitar, era antigamente berço de grandes plantações, de grandes cultivos. É o início, né? A Mesopotâmia a gente chama ali, que é um dos berços da civilização, né? Ela se tornou, as terras dessa região se tornaram salinas. Por quê, professor? Porque antigamente não se conhecia a quantidade, por exemplo, turno de rega. Com certeza vocês não fizeram irrigação, fizeram? Creio que não. Vocês não conhecem. Naquela época não se entendia de turno de rega, quantidade de água que a planta precisa por dia, né? Existia-se inundação, existia irrigação por inundação, e essa inundação, ou inundação de determinado local, ou por suco, e geralmente essas irrigações eram excessivas. E dentro dessas águas aí que eram realizadas as irrigações, tinha uma grande quantidade de sais, de potássio, sais de nitrogênio, enfim, de vários sais ali que acabaram sendo depositados nas terras. Perdão. Tá? Esses sais, eles acabavam sendo depositados nas terras e o excesso desses sais fez com que essas terras elas se tornassem improdutivas, tá? Na Grécia existiam-se grandes florestas, essas florestas elas foram destruídas e essas regiões elas foram exploradas e utilizadas para o cultivo de plantas. Só que a gente sabe, o ecossistema floresta, se a gente pensar hoje em floresta amazônica, na Amazônia em si, da floresta amazônica em si, é um ecossistema que ele está em constante equilíbrio. Vocês concordam comigo? Por que tá... Será que tem alguém aí? Eu estou falando só. Não, tem sim. Por que ele está em equilíbrio? Porque uma certa quantidade de folhas caem ao solo, outras folhas que já caíram estão em processo de degradação, outros materiais em processo de mineralização, e as raízes das plantas acabam absorvendo ali aquele material, né? Aqueles nutrientes. Tá? Isso é equilíbrio. Morre-se um inseto ele serve de alimento para um outro inseto, então a quantidade de insetos que estão ali, eles estão em equilíbrio, não existe mais ou menos inseto, existe um certo limiar de insetos, então não existe desbalanço, existe uma infinidade de plantas dentro de uma floresta. Algumas plantas são repelentes a determinados insetos, outras são repelentes a outros insetos. E aí existe o que a gente chama de equilíbrio do sistema, entre aspas. A partir do momento que eu vou lá e destruo aquele ecossistema para implantar um outro ecossistema, seja policultivo, seja monocultivo, né? Seja o cultivo de várias culturas ou de apenas uma cultura, vocês há de concordar comigo que vai existir dentro daquele sistema um certo desequilíbrio, tá? Tendendo a mais para uma ou outra espécie. Então, começa o aparecimento de pragas, começa o aparecimento de doenças que provavelmente não iriam se manifestar, porque os fungos, eles estão presentes no solo, as bactérias, elas estão presentes no solo, no ar, no ambiente, tá? Elas só vão manifestar a partir do momento que existe um desequilíbrio dentro daquele sistema, onde aquele fungo ou aquele micro-organismo que utilizava-se, ou aquele fungo, a bactéria, enfim, aquele outro fungo,
que utilizava-se daquele sistema e vivia em equilíbrio ali, não deixava que o outro se sobressaísse. A partir do momento que eu tiro aquela planta que é favorável ao desenvolvimento daquele determinado fungo que foi retirado, que serve de equilíbrio para o outro, aquele outro que não tem mais o seu inimigo natural, ele começa a se manifestar. E aí ele vai manifestar-se nas plantas, ele vai manifestar nos animais, ele vai manifestar em uma série de oportunidades aí que ele conseguir, tá? Então, esse processo de avanço na agricultura, avanço dos povos, avanço das civilizações, de certo modo, ele trouxe aí um processo de degradação para a gente hoje. Bem, na Idade Média, uma série de problemas, né, eles foram relatados pelos escritores da época, né? Seca, ataque de pragas, ataque de doenças, desgaste de solo, entre outras aí ao longo da história. Eu não estou dando ênfase aqui às escritas bíblicas, né? Porque a gente está dentro da ciência, dentro do local de ciência, então a gente vai falar de ciência. Mas a Bíblia, a própria Bíblia, ela nos relata. A própria Bíblia nos relata uma série de acontecimentos históricos. A Bíblia foi escrita por homens, né? Então, a Bíblia, ela nos relata uma série de acontecimentos históricos que os bíblicos, as pessoas que não tinham, ou que escreviam naquela época, que tinham conhecimento naquela época, afirmavam que eram provenções divinas. Não, a palavra não é essa. Quando Deus mandou uma coisa para corrigir, gente, como é que seria a palavra? Ai, castigo. Castigo, ó. Castigo divino, né? Pode ser assim, pode ser utilizado. Castigos divinos. Mas, se a gente parar para pensar e analisar, gente, eu não estou falando de Bíblia, eu não estou criticando, falando que está certo ou está errado, se existiu ou se não existiu. Eu estou fazendo uma certa comparação. Se nós pegarmos a Bíblia, tem ocasiões que a Bíblia fala de nuvens de gafanhoto, né? Tem ocasiões em que a Bíblia fala que nós teremos 7 anos de fartura e 7 anos, eu não lembro como é que está escrito na Bíblia e nem onde está escrito na Bíblia, tá? Mas teríamos 7 anos de fartura e 7 anos de seca e fome, né? O 7 é um número cabalístico, é um número, pode-se dizer que é um número inventado, né? Não necessariamente foram 7 anos, tá? Pode ter sido 17, 27, 10, 1, enfim, tá? Mas por que isso? Bem, se a partir do momento que eu pego uma área que seria teoricamente de floresta e desbasto ela e começo a plantar, o que vai acontecer naquela área? Ela vai ser produtiva, ela vai me tornar produtiva, né? Ela vai me fornecer uma grande quantidade de alimentos por um período de tempo relativamente longo, entre aspas, ali, dependendo das condições físicas e químicas daquele solo. A partir do momento que eu começo a explorar em excesso aquela área, por anos consecutivos, por tempos consecutivos, a tendência daquele solo é acontecer o que com aquele solo?
A tendência do solo é acontecer? A tendência dos meus solos é exaustão, né? É que aqueles solos eles vão exaurir, eles vão parar eles não, na verdade, eles não vão parar, eles não têm mais nutrientes disponíveis ali para fazer aquela ciclagem. Porque aqueles nutrientes, eles já foram extraídos durante o processo de colheita dos alimentos. A gente sempre colhe mais do que repõe, né? A parte aérea nunca retorna todos os nutrientes, porque parte dos alimentos, parte dos nutrientes ficaram nos frutos, tá? Então, devido a essas questões, devido a essas situações, o solo se exauriu, parou-se de ter alimento disponível para aquelas pessoas, e aí eles falaram que a partir desse momento foram 7 anos de azar, ou 7 anos de seca, 7 anos de fome. Sim. Por quê? Porque desmatou uma determinada área, aquela região que tinha-se por princípios de chuva, de ciclagem da água, né? Aquela ciclagem da água que já existia, ela parou de acontecer. Então, as chuvas, elas diminuíram, né? As chuvas, elas acabaram diminuindo, os nutrientes presentes no solo, eles se exauriram, e aí começa a questão da falta de chuva, da falta de alimento, porque não tem chuva, não tem nutriente no solo, as plantas elas não vão ser produtivas. Isso aí pode ser explicado cientificamente, né? Na verdade, ser justificado. Não se explica isso porque hoje a gente não consegue mais explicar essas situações. O excesso, nuvens de gafanhotos se formavam em determinado lá. Nuvem de gafanhoto é desbalanço de inimigos naturais, ou ausência de inimigos naturais, né? Então, se a partir do momento, se aquelas civilizações eles chegaram e em determinadas cidades ou determinadas regiões produtivas que existia um inimigo natural, esses inimigos naturais, por determinadas ou N situações, eles foram eliminados, aquele grupo, aquela população de insetos, elas vão se sobressair. Então, essas condições, elas que são bíblicas, elas poderiam ser justificáveis, vamos dizer assim, né? Se existisse a ciência, logicamente, naquela época. Mas naquela época era mais conveniente, né, falar que foi, não vou falar que a palavra correta seria mais conveniente, mas naquela época o que eles afirmavam, o que eles alegavam, que era que Deus deu aquela situação, aquele castigo, entre aspas, para aqueles povos. Tá? Isso é um pouquinho, só fazendo a comparação aí de passagens bíblicas ou tentando chegar em situações de passagens bíblicas aí que nos prova que ao longo da história antiga, do livro mais antigo escrito pelos homens, nos prova que nós tivemos processos de degradação em diversas civilizações. Tá? Em diversas civilizações nós tivemos aí esse processo de degradação, problemas relacionados aí ao plantio, à colheita, tá? Isso a Bíblia nos prova. Tranquilo? Beleza? Será que tem alguém aí? Estão aqui. Estão aqui, eu não sei, mas estão aí. Bem, quando a gente fala de evolução, de desenvolvimento, de crescimento, tá? Nós temos 3 situações. Nós temos 3 situações, ou 3 revoluções. Né? A primeira revolução agrícola, a gente disse que é a Revolução Neolítica, que é o surgimento das primeiras civilizações,
né? A gente contabiliza essas primeiras civilizações aí como a Revolução Neolítica, tá? A descoberta do homem, né, da humanidade pelo fogo, a dominação do homem pelos alimentos. Depois surge a criação dos animais. Tá? Essa é a primeira revolução agrícola. A segunda revolução agrícola, ela entra com a descoberta de. Agora fugiu o nome do homem, gente. É Liebig, não lembro se é Mateu Liebig. Putz, eu estava com o nome na cabeça do homem nesse instante. Ah, castigo. Bem, a segunda revolução agrícola, pessoal, até a primeira revolução agrícola, até os séculos atrás, né, nós trabalhávamos com revoluções agrícolas, né, com rotação de cultura, né, com a utilização de animais em determinadas áreas, ciclagem de nutrientes, né, uso do esterco bovino, de aves para se fazer aí o cultivo de determinadas plantas, tá? A partir de um determinado momento, nós começamos a entender a questão do conhecimento, a partir do momento que nós conhecemos a ciência, né, nós conseguimos mudar essa ideia dessa rotação de cultura, do cultivo com animais, da utilização de discretas de animais, né? A partir do momento que a gente conseguiu fazer isso, tá? A partir desse momento, nós conseguimos identificar os elementos químicos, aí já se conhecia os elementos químicos, sabia-se da importância, estudou-se a importância do nitrogênio, do fósforo, do potássio, o que eles faziam para as plantas, né, o que ele trazia para as plantas, a gente diz que a gente entra numa segunda revolução agrícola. A segunda revolução agrícola, se eu não estou enganado, ela é datada de 1800 e alguma coisa. Então, é muito depois que a segunda revolução agrícola ela aconteceu, né? A segunda revolução agrícola, ela causou um grande problema, porque a partir do momento que ela iniciou, ou a partir do momento que os produtos químicos, né, que os defensivos químicos, os fertilizantes químicos, eles foram inseridos no cultivo de plantas, tá? Deixou-se de usar os produtos orgânicos, né? Os fertilizantes orgânicos. E deixar de utilizar esses fertilizantes orgânicos, o que é que causou no solo? Empobrecimento, né? Por mais que ele demore mais tempo para que aquele mineral, aquele nutriente, ele esteja disponível, ele vai ser liberado, né? O orgânico, vamos dizer assim, orgânico não, né? O produto orgânico, o fertilizante orgânico, as fezes de boi, as fezes de aves, as fezes de suíno, as fezes de caprino, enfim, produtos orgânicos de maneira geral, né? O homem, ele passou a trabalhar única e exclusivamente com os defensivos químicos na segunda revolução agrícola. A segunda revolução agrícola, ela nos trouxe exaustão do solo. Por quê?
Porque os caras, eles entendiam que se jogar adubo, produz. Não precisa esperar um monte de tempo, que é o adubo orgânico, né, que é o produto de origem orgânica, para se produzir muito. O problema é que quando essa ideia surgiu, não existia ainda conhecimento de quantidade. Ainda se estava em estudos. E às vezes era jogado em quantidade excessiva. E o que acontecia? Acidificação do solo, né? pH do solo ia abaixo, produtividade. Com alguns anos, a produtividade era alta. Depois, a produtividade ia a zero. Caía-se drasticamente. Por quê? Porque acidificava-se o solo. Isso foi um grande problema da revolução, da segunda revolução agrícola aí. Tá? Uma outra questão que envolve a segunda revolução agrícola é que a gente começa a parar de fazer rotação de cultura, de fazer o policultivo, né, dentro da sua área, e começa a trabalhar, inicia o processo de monocultivo. Esse aí é um grande problema também. Tá? Esse monocultivo aí, ele causou grandes desbalanços, vamos dizer aí. Surge, então, o aumento do número de pragas, aumento do número de doenças, que até então não existia controle. Tá? Beleza? Tranquilo? Bem, continuando, a terceira revolução agrícola, ela vem acontecer a partir dos meados dos anos 60, 70. O que aconteceu? A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um grande X da questão que precisávamos resolver. Aquelas armas químicas que foram utilizadas, aquelas empresas bélicas, né? Aquelas indústrias bélicas, aquelas indústrias químicas que eram utilizadas, por exemplo, na produção do agente laranja, né? Aquele agente laranja que fazia a desfolha de árvores. A partir do momento desses produtos químicos que eram jogados para matar populações, para matar seus inimigos, as indústrias que construíam, por exemplo, tanques de guerra, tá? Essas indústrias, elas acabaram, elas perderam espaço, não tinha mais por que existir. Então, aquelas pessoas, donos dessas indústrias, começaram a visualizar um outro mercado, que é a indústria de tratores, a indústria de implementos, e as químicas, a indústria de fertilizantes, inseticidas, defensivos químicos, fungicidas ali, para o combate de inimigos na agricultura. Tá? Ali é o surgimento da terceira revolução agrícola. Tá bom? Essa terceira revolução agrícola, ela ganha destaque no final da década de 70, na verdade, por aí, quando surge o que a gente chama hoje de Revolução Verde. A Revolução Verde, ela nos trouxe diversos pacotes tecnológicos onde eram oferecidos ao produtor uma infinidade de serviços, né? O nome se dá pacote porque eram vários pacotes que eram oferecidos a esse produtor. O produtor, ele adquiria uma semente, mas ele comprava junto com essa semente um roteiro que ele deveria fazer para que ele tivesse aquela produtividade esperada daquela semente. Sei lá, 60 sacas de milho. Mas para que você tirar 60 sacas de milho, naquela época era muito, você precisa aplicar esse fungicida, esse inseticida que vai combater, por exemplo, a licoverpa, né? Esse inseticida aqui que vai combater outro tipo de lagarta. Então, já era vendido um pacote para aquele cara.
eu vendia para o cara um trator, mas junto com o trator, eu vendia o implemento para que ele preparasse o solo, eu vendia para ele eu vendia para aquele cara, eu vendia o implemento, eu vendia a plantadora, eu vendia a colhedora, eu vendia um aplicador de produtos para aquele cara, tá? Então eu vendia um pacote de tecnologia para aquele cara e ele adquiria. Como ele adquiria? Nessa época, os bancos, eles, entre aspas, eles abriram as pernas. Eles liberaram dinheiro com auxílio do governo federal, né? Isso aconteceu em todo o mundo, inclusive no Brasil. O banco, ele liberou uma série de recursos para que esses produtores investissem, para que esses produtores eles começassem a trabalhar, eles começassem a desenvolver, tá? E os produtores, alguns produtores, eles se deram super bem durante o processo produtivo ali, outros não conseguiram gerir tal produção, acabaram quebrando. Esses aí, eles foram engolidos e comprados, as terras desses foram engolidas e compradas pelos grandes. Consequentemente, quem era grande ficou maior ainda. Quem era pequeno se manteve pequeno ou teve que reduzir ainda mais suas terras para se manter e pagar. Aqueles que não conseguiram viver da terra tiveram que sair da terra e ir ou trabalhar para aqueles grandes ou ir para os grandes centros. E aí entra um grande problema que nós vamos falar mais à frente, né, que é o que a gente chama de êxodo rural. Uma coisa que beneficiou esse processo produtivo aí também foi o surgimento das empresas de pesquisa. A Embrapa, no caso nosso aqui do Mato Grosso, a Empaer, no caso dos outros, ou da grande maioria dos outros estados brasileiros, que é a Emater, né? Então, esse surgimento, essa possibilidade aí de expansão do mercado, tá? Fez com que muita gente se desse muito bem e outros nem tanto, não dessem nem tanto. Uma outra revolução agrícola, essa não é datada ainda, talvez daqui a alguns anos eles datem isso como uma próxima revolução agrícola, mas eu diria que a partir dos anos 90, nós tivemos uma quarta revolução agrícola, que é a revolução agrícola tecnológica, mais tecnológica ainda, que é o surgimento dos GPS, né? E aí a gente surge com equipamentos modernos, fazendo plantio, colheita e de maneira específica, o combate de plantas daninhas. Surge nessa época também, inicia, se eu não estou enganado, 95, os organismos geneticamente modificados, os transgênicos, com a tecnologia muito mais evoluída do que a gente conhecia, né? Com materiais que são resistentes ao ataque de determinados inseticidas, por exemplo, o Roundup Red, né? Com inseticidas, posteriormente, com materiais que eram resistentes ao ataque de determinadas doenças, tá? Tudo isso aí surge nos anos 90, 2000 aí, que eu diria que seria uma próxima revolução agrícola, mas ainda não é datada, né? Talvez daqui 50 anos, quando alguém assistir esse vídeo, vai falar, esse cara falou isso lá em 2001, tá? 2021. Mas eu diria que 2000, os anos 90, 2000, aconteceu, de certo modo, uma quarta revolução agrícola, ou iniciou o processo dessa quarta revolução agrícola. Porque a tecnologia produtiva que nós temos hoje é muito eficiente no processo de produzir alimentos, né? De colher alimentos, de plantar alimentos, de manejar alimentos. Tá? Se a gente observar o interessante disso tudo aí, é porque a gente está retrocedendo, entre aspas, nas tecnologias. Hoje, a gente utiliza de rotação de cultura, né? A gente utiliza de policultivo, tá?
Sistematicamente, a gente faz o plantio de braquiária e soja, braquiária e milho para melhorar as condições do solo. Então, tudo isso que era feito há centenas de anos atrás, nós hoje estamos fazendo normalmente, como se fosse algo bem usual, vamos dizer assim. Tranquilo? Pessoal, tranquilo? Tá aí? Tá de boa, professor. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, na semana que vem, né? Nós vamos falar sobre a agricultura convencional. Os efeitos que essa agricultura convencional, elas nos trouxe. Alguns a gente falou aí, né? Mas na próxima aula, na quinta-feira da semana que vem, a gente fala aí dos efeitos que essa tal dessa agricultura moderna ou agricultura convencional, ela nos trouxe ao longo dos anos aí, ao longo da história. Beleza? Tranquilo? Então, até quinta-feira que vem. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença de vocês aí. Até mais, professor.